Olá, boa noite. Tivemos um pequeno atraso técnico, mas eu quero agradecer pela sua audiência, que você recomende esse vídeo depois para ser assistido por outras pessoas. Eu sou o professor Juliano Pimentel, presidente da CESDUEM, Seção Sindical dos Docentes da UEM, e eu estou com 3 convidados muito especiais, pessoas que vão qualificar aqui o debate a respeito das ameaças em relação ao desmonte da universidade, especificamente em relação ao papel da pós-graduação. Então, eu quero saudar, né, os meus colegas aqui, o José Maria, presidente do Sinteemar, né, o Dr. Romildo de Oliveira Moraes, do CAD, que representa, portanto, toda a discussão em relação ao orçamento da universidade. Professor Romildo, obrigado. Professor Zé Maria, obrigado. E a professora Meire Matias, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né, que também irá qualificar esse debate. Minha saudação a todos. E a gente já vai começar com quem tem a tarefa muito espinhosa, né, de decidir aí a questão orçamentária da universidade, para seus 10 minutos de consideração inicial, agradecendo, então, o Romildo, representando o CAD, para fazer essa discussão sobre a organização, né, financeira, orçamentária da universidade e como que o CAD tem feito sua análise, para que a gente possa fazer um debate aqui bastante ampliado dos vários pontos de vista. Romildo, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, Juliano. Boa noite os nossos ouvintes, boa noite, Zé Maria, professora Meire. É um prazer conversar com vocês a respeito das questões vinculadas à nossa Universidade Estadual de Maringá. Eu só gostaria de adicionar que eu não gostaria de me reportar como uma questão de representação do CAD, né, porque o Conselho de Administração ele é composto pelo reitor, pelo vice-reitor e pelos diretores de centro. Então, eu vejo que, nessa posição, o principal representante do Conselho de Administração seria o reitor da UEM. E aí eu posso, minha análise é como docente da instituição há 30 anos, como docente de programa de pós-graduação, né, em Ciências Contábeis da UEM, e também como diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né, cargo que eu ocupo desde 2016. Eu acho que é importante a gente ressaltar um aspecto orçamentário e financeiro, acho que é de conhecimento da maioria da comunidade, mas a Universidade Estadual de Maringá vem sofrendo cortes de recursos, né, ao longo dos últimos 10 anos, né? O último orçamento gerencial que a gente discutiu e encaminhou, discutimos no âmbito do Conselho de Administração e encaminhamos para ao Conselho Universitário do ano de 2020, por exemplo, ele traz no seu bojo uma regressão aos números nominais, ou seja, sem correção nenhuma, do ano de 2013. Então, a gente volta com o mesmo valor que para serem utilizados, né, para gerir a universidade, de valores aí do ano de 2013. Isso representa, se nós incluirmos a inflação aí, uma redução significativa de recursos e tem sofrido ao longo do tempo, especificamente, adicionado a isso, nós temos atualmente aquela DREM, que recolhe para os cofres do Estado 30% do que a UEM gera de recursos próprios dentro da universidade, ou seja, para além da redução da arrecadação própria da UEM, dos recursos que o Estado transfere para a UEM, você ainda tem, daquilo que a UEM consegue arrecadar, ela tem que repassar 30% para os cofres do Estado do Paraná. Isso tem levado a uma dilapidação, né, da estrutura física, das condições de ampliação e de melhoria da qualidade do ensino-aprendizado. Para além dessas dificuldades, tem se buscado, né, os conselhos têm buscado, ainda assim, implementar políticas de ação estudantil, implementar políticas de melhoria de qualidade de ensino, para além desses recursos escassos, né,
Sabemos que se nós tivéssemos um pouco mais de recursos, quando eu digo um pouco mais, valores, por exemplo, de 2013 corrigidos apenas pela inflação para o ano de 2020, nós teríamos condições muito mais significativas de poder ampliar ainda mais a oferta e atendimento das atividades da universidade para toda a sociedade. Nossa discussão dessa noite de hoje envolve, além das questões de recursos financeiros, envolve a questão de cargos, né? Cargos e funções gratificadas, que também tem sido um ponto que o governo do Estado do Paraná vem buscando reduzir a cada ano, vem buscando, como diria na política, denominada de uniformização de cargos e comissões entre as UIEs do Estado do Paraná, né? Então, para ponto disso também buscar a redução o máximo possível, né, na visão do governo do Estado do Paraná, visando reduzir aí os recursos, os gastos com essas funções gratificadas e com esses cargos comissionados. Se a gente analisar isso, eu procurei aqui fazer uma pesquisa a respeito do funcionamento disso no âmbito da UEM. Nós, dos últimos 20 anos, né, para não ficar muito extenso, rapidamente, nós tínhamos, no ano de sempre, né, eu puxei aqui de 99 para cá, 21 anos, então, uma questão de que os cargos em comissão e as funções gratificadas, essa era a denominação que nós tínhamos em 99, eram definidas pelo Conselho de Administração. Então, o Conselho de Administração, à época, né, deliberava sobre isso. E, posteriormente, esses montantes, conforme ocorreram alterações em nível do Estado do Paraná, para se adequar à legislação do Estado do Paraná, foram alterando, né? Nós temos uma alteração, por exemplo, de 2005, que redistribuiu os tipos de cargos em comissão e os tipos de FG, de CC 05 até FG 07, né, designando quais eram as funções dentro da universidade e quais eram os valores, todas as deliberações do Conselho de Administração. Em 2006, houve um decreto do governo do Estado, né, na época o governador era o Roberto Requião, onde ele definiu a questão dos encargos de autarquias e administração pública, e a UEM fez uma alteração, e aí incluiu uma resolução onde mudou-se isso, a denominação para DAS, e aí cargos DAS 1, 2, 3, 4 e 5, e depois você tinha cargos de 1 a 15, com valores diferentes de acordo com as atividades, e que a universidade fez para adaptar essa relação, esse decreto do governador, foi normatizar no âmbito interno da UEM, uma resolução 077 de 2006 do CAD, onde ela diz o seguinte, o que seria CC1, que era reitor, CC2, vice, e assim por diante, até a última FG seria FG15 de inspetor de vigilância, ou seja, definindo para esses cargos quais eram as atribuições, inclusive, de cada cargo, o que cada cargo teria de atividades e quais eram as pessoas que teriam direito a receber uma remuneração adicional por conta de um cargo de gestão, por conta de uma responsabilidade, né, que ele desenvolvia para além das suas funções como servidor público da UEM. E, posteriormente, isso foi também ajustado, e a última alteração que nós temos foi uma resolução 309 de 2006 do CAD, onde fez-se os ajustes também de acordo com a legislação, a adequação dessas funções à legislação do Estado do Paraná. De 2006 aí depois ficou essas discussões entre 2006 e 2009, e em 2009 foi aprovada a Lei 16.372 de 2009, onde lá definia a questão das aplicações de funções gratificadas no âmbito das universidades. E acabou não entrando em vigor. Na época, o próprio governador Requião encaminhou uma mensagem à Assembleia Legislativa pedindo para aprovar uma lei que suspendia a aplicação dessas funções gratificadas e cargos em comissão, né? Essa tabela dentro no âmbito das universidades estaduais, das instituições de ensino superior do Estado do Paraná,
justamente por entender que, não havia uniformidade entre as universidades, né? A lei tinha sido aprovada e os cargos que haviam sido colocados ali, eles não atendiam ao funcionamento normal das universidades, né? O que foi aprovado não havia esse atendimento, e principalmente porque não havia uniformidade. Os valores entre as instituições eram distintos, né? As universidades praticavam valores, uma um pouco maior, outra um pouco menor, e assim por diante. Não havia uma uniformidade, tipo um pró-reitor de pesquisa e pós-graduação recebia um valor na UEM, um valor na UEL, um valor na UniOeste, outro valor em Ponta Grossa, e assim por diante. Então, nós tínhamos valores divergentes. E começou-se, a partir desse ano de 2009, uma discussão a respeito, a partir de 2010, a questão de que houvesse uma uniformidade. Por incrível que pareça, passou-se de 2010 até 2018, né, sem que houvesse essa uniformidade, né? E todo ano, os governadores que estavam no cargo acabavam, no final de cada ano, sem conseguir uma uniformidade, protelar a aplicação e a definição dos cargos em comissão, né, e as funções gratificadas entre as universidades. Quando assumiu o atual governador, né, uma das questões que haviam sido colocadas é que, inclusive, colocou a questão de que não gostaria de fazer prorrogação dessa lei, que ela entrasse em vigor, ou que se aprovasse uma nova lei que se definisse efetivamente esses cargos. Então, passou-se aí o ano de 2018, foi prorrogada mais uma vez, mas no ano de 2019 ela passou a ser um projeto de lei que tramitou na Assembleia Legislativa, né? Começou as primeiras discussões, e ele, efetivamente, nessas primeiras discussões foram feitas, então, as SET, né, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, a Superintendência, né, hoje de Ciência e Tecnologia, fez tratativas com os reitores, com as universidades, para que eles encaminhassem qual é a realidade praticada e que precisasse aí haver uma uniformidade. Então, foram tratados a questão de readequação dessas funções, ajuste desses valores e, ao mesmo tempo, uniformidade entre as instituições. E uma das questões que foram colocadas é que cada instituição pudesse deliberar sobre o que era importante dentro da sua instituição, ou quais eram as necessidades para a efetiva gestão da universidade. Então, no caso... e aí, da mesma forma que as outras IES, que Londrina, que Ponta Grossa, que Unicentro, e etc., e Cascavel, a UniOeste, estou falando do Cascavel no caso da sede, né, do campus sede, mas que as universidades todas, o EMP, o Unespar, elas encaminharam as suas proposições, os seus quantitativos necessários para a gestão administrativa e gestão acadêmica das instituições. E foi o caso da universidade também, né? A reitoria, junto com a Pró-Reitoria de Planejamento, encaminhou os quantitativos de cargos e que depois culminou, né? Então, essa participação da administração em definir, dado o limite orçamentário definido pela SET, ou seja, não queremos gastar mais do que está se gastando hoje, ou seja, essa alteração não pode provocar uma alteração no valor total dos gastos com funções gratificadas e cargos em comissão. Então, em função disso, a universidade encaminhou os quantitativos que seriam necessários para cada atividade, desde o reitor, né, desde atribuições de cargos de comissão, definidas chefe de gabinete, pró-reitor, assessor direto, assessor especial, auditor, controlador, etc., até gerentes e encarregados de setores. Então, todas as instituições fizeram, encaminharam isso e gerou um projeto. O projeto de lei foi encaminhado à Assembleia Legislativa e aprovado agora em 2020 para ser implementado a partir agora de 2020. Então, o que esse projeto aprovou foi justamente essa parte da Lei 16.372 de 2009 que definia a questão dos cargos em comissão. Então, nós temos aí essa participação da administração central da UEM,
né, no envio de informações para que pudesse compor, né, esses cargos em comissão. Nessa discussão, né, não houve, quero relatar também que não houve durante esse processo, né, de discussão da lei, uma questão de discutir dentro da instituição, né, com os setores, com os centros de ensino, com as unidades, a questão desses quantitativos, ou seja, o que nós teríamos de alteração. Sempre isso foi discutido no âmbito do Conselho de Administração, mas não foi o que aconteceu neste momento, né? Foi encaminhado, houve uma reunião, uma reunião do Conselho de Administração, agora no início de 2020, né, para informar a questão dos quantitativos do projeto de lei, né, onde foi informado qual é o projeto, mas não houve uma discussão que antecipasse essa discussão antes que esse projeto de lei fosse encaminhado à Assembleia Legislativa. Então, o que temos hoje é isso, né? Se a gente olhar aí a questão do histórico dessas funções gratificadas de cargos de comissão, nós podemos relatar, por exemplo, um evento específico que aconteceu no ano de 2017, quando houve corte de parte das funções gratificadas, né? A comunidade acadêmica pode lembrar que foi quando se cortou a questão das funções gratificadas para chefe adjunto, né, para coordenador adjunto, e junto com isso também houve o corte de membros do Conselho Universitário, né? Então, nesse momento, foi um período que houve a definição do governo do Estado para as IES, que eles gostariam de cortar um pedaço, uma parte desses cargos, né? E aí esses que foram os cargos que a administração escolheu para poder oferecer, digamos assim, como redução desses cargos. E agora, no projeto de lei, a gente tem, né, essa questão e as dificuldades aí de implementação, que acredito que devam ser objeto de discussão do Conselho de Administração, né? A gente, embora não tenhamos discutido anteriormente, antes de encaminhar esses quantitativos da universidade para o governo do Estado, nós acreditamos que isso deve ser levado ao Conselho de Administração e ao Conselho Universitário, tal como preconiza o Estatuto da UEM, né, que no artigo 18, no item 17, né, prevê que compete ao Conselho de Administração fixar critérios para atribuições de funções gratificadas e cargos comissionados, né? E no 18, tomar ciência das atribuições das funções gratificadas e cargos comissionados, ou seja, a ciência de a quem foi designado, né, esses cargos em comissão e essas funções. Por bom andamento, né, do funcionamento da UEM, que ela funciona com base em decisões colegiadas, né? Todas as nossas decisões são colegiadas, desde da menor estrutura administrativa, que é o departamento, né, até o Conselho Superior, que é o Conselho Universitário. Acho que era isso que eu queria falar, espero que eu não tenha passado muito tempo. Obrigado, Juliano, obrigado aí aos ouvintes. Fico à disposição aí para perguntas e aquilo que eu puder contribuir. Obrigado. Então, nós tivemos agora a participação do professor doutor Romildo Moraes, docente há 30 anos na universidade e que aqui representa, né, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas e está falando também como um integrante da pós-graduação que nos fez uma introdução histórica da regulamentação em relação a cargos e comissões e função gratificada, que é o tema do nosso debate hoje. Eu agora vou convidar, então, meu colega, né, presidente do Sindicato Irmão, o Sintemap, o José Maria, né, para comentar também, do ponto de vista do servidor, do funcionário, como tem sido a recepção em relação ao projeto de lei 20.225/2020, e que agora nós estamos envoltos aí com mais um desmonte da universidade em relação à FG para o servidor que faz todo o projeto de secretaria da pós-graduação.
José Maria, como que tem sido recebido aí no âmbito dos funcionários todo esse quadro, né, preocupante que o Romildo, né, de maneira muito clara, já historicizou para nós? Com você a palavra, José Maria. Boa noite ao professor Juliano e a todos os ouvintes aí dessa live. Bom, primeiro que eu só quero lembrar que nós estamos passando por um momento de enxugamento da máquina pública mesmo. Os camaradas querem sangrar tudo que eles puderem do serviço público. Não há nenhum compromisso do governo em dar um bom atendimento para a população, e aí isso passa pelo ensino. Então, veja, a bem da verdade, esses cargos já deveriam ter sido regulamentados há muito tempo, como o professor Romildo colocou aí, tá certo? Nós não somos contra a regulamentação dos cargos, muito pelo contrário, né? Por que a gente é a favor? Até para poder amparar o HU. O único cargo regulamentado no HU, eu falo em cargo em comissão, é o do superintendente. Os demais não têm regulamentação, não tinha regulamentação. Então, e nós perdemos uma grande chance de no passado termos regulamentado isso, tá certo? E a gente fica protelando, criando dificuldade, é igual a reforma da Previdência. Se nós pudéssemos imaginar que um dia nós teríamos a reforma do Paulo Guedes, a gente teria abraçado de imediato a primeira proposta do Temer, né? Que era bem melhor do que essa que foi aprovada. Então, assim, a gente fica protelando, e agora nós estamos vivendo um momento em que tanto o governo federal quanto o estadual não tem compromisso nenhum com o serviço público, com o ensino superior, principalmente. No ensino fundamental, né, e médio, até que ele ainda ajuda um pouco. Mas no ensino superior, para esses governos, eles não estão nem aí. Então, eles querem mais se livrar mesmo do ensino superior. Bom, era necessário fazer essa regulamentação. Essa regulamentação para a UEM, ela é ruim, da forma como foi colocado. Por quê? Porque perde cargos. Mas, assim, o que eu sei é que tanto a Secretaria de Fazenda quanto a Controladoria Geral do Estado do Paraná, eles encaminharam o ofício 07 ao governador pedindo a suspensão, a não aplicação dessa lei estadual 20.225, tá certo? E o Tribunal de Contas também fez lá um termo circunstanciado suspendendo a lei. Isso foi crítica lá dos deputados, quem tem acompanhado, né, as sessões da Assembleia Legislativa, viu os deputados lá, o Romanelli, falando que o Tribunal de Contas, Cefa e Controladoria Geral não tem competência para suspender a lei, né? O Evandro também fez crítica, o Tiago Amaral fez crítica, porque a argumentação é de que essa lei ela não vai gerar economia de 16 milhões, como o relator lá da matéria, o Tiago Amaral, colocou, mas que ela teria um incremento de despesa de perto aí de 9 milhões, tá certo? E que isso iria atrapalhar o recebimento de verbas do governo federal. Bom, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga. Até eu brincava com um amigo meu dizendo que nós não se pode fazer a quadrilha, né? Aquelas danças folclóricas, mas nós estamos vivendo no governo um período de quadrilha, né? Fala assim, agora vai ser assim. Aí o outro grita lá, é mentira, e nós, né? Ou seja, ninguém nunca sabe quando é que a coisa vai funcionar. Bom, indo à pergunta do professor, como que está essa questão entre os técnicos? Eu tenho conversado com o pessoal, eles se mobilizaram para não deixar acontecer, né, a questão do fim, principalmente da gratificação aos técnicos que estão
né, como secretário da pós-graduação. Fizemos uma movimentação. O que eu sei é o seguinte: eu tenho conversado com o vice-reitor, inclusive sobre isso, e o que ele me colocou olha, ninguém, e a grande, o que ele me respondeu foi a demanda do pessoal que está lotado na pós-graduação, que chegou a mim, que era o seguinte: não serão retirados, eles não serão removidos dos setores, eles continuarão, tá certo? Então, as secretarias vão continuar, e segundo o vice-reitor, só o COU é que pode mudar o organograma da instituição numa reforma administrativa aí que vem pela frente. Então, a organização não muda, tá certo? Aí eu falei, tá, mas e com relação à gratificação do pessoal? Né? Ele me colocou que vai diminuir porque não ficou contemplado na lei. Nós estamos fazendo várias discussões, o pessoal está bastante descontente, fizemos uma movimentação para poder emendar a lei, poderíamos talvez até ter conseguido alguma coisa nessas emendas, mas daí veio o afastamento aí pela pandemia e a gente perdeu espaço de organização, de mobilização. E aí, né, seguindo lá o ministro do Meio Ambiente, eles estão aproveitando para passar, né, toda a boiada que eles querem, tá certo? Ou seja, fazer todas as maldades. Né? Então é isso. O pessoal está bastante descontente, mas havia uma preocupação. Vão remover o pessoal? Vão extinguir as secretarias? Vão perder as gratificações? Segundo a administração, uma conversa que eu fiz com o vice-reitor, não, o valor da gratificação diminuiria, porém não seria extinta. E as lotações só numa futura reforma administrativa, se ocorrer, porque a estrutura se manteria. Então, com relação à questão dos cargos e com relação à questão dos técnicos, essa é a discussão que está sendo colocada aí, né? O professor também colocou no início que é a questão dos cargos que foram extintos, tá certo? E aí foram cargos mesmo, né? Cargos de carreira. Então, a carreira técnica universitária hoje ela é composta por 3 carreiras, de nível superior, de nível médio e operacional. O operacional foi totalmente extinto, tá certo? Então, alguns cargos de nível superior foram extintos, né? Algumas funções, perdão, né? do cargo de nível superior foram extintos e algumas funções do cargo de nível médio foram extintas. E todas as funções do cargo operacional foram extintas, tá certo? O que vai acontecer? Vão terceirizar. A ideia é terceirizar. Porém, o Estado quer que terceirize, mas ele não faz o incremento orçamentário para que ocorra essa terceirização. Né? Inclusive, a discussão que teve agora, no início do mês de junho, era com os contratos dos servidores técnicos temporários e também dos docentes que estavam vencendo. Né? E a ideia era, assim, venceu o contrato, não vai se renovar. Daí eu tive que ir a Curitiba assinar um acordo coletivo lá com o SESI, fui até a Secretaria de Administração e Previdência, conversei com o diretor-geral, que é o Dr. Braulio Fleury, né? E aí ele disse que não, olha, o momento não é de romper os contratos, e sim de renovar. Coloquei ele em contato com a administração da UEM e eles conseguiram achar uma forma de renovar os contratos do pessoal temporário, certo? A gente conseguiu intermediar aí entre a administração da UEM com o diretor-geral da SEAP, da Secretaria de Administração. Como que vai ser isso? Como vai ser essa terceirização? Eu não sei, a gente não tem ideia como que isso vai se colocar. A única coisa que a gente sabe é que a lei já está, né, em vigor.
Eu fico preocupado porque uma das funções extintas de nível médio é o motorista, é a função de motorista. Os motoristas que se aposentarem, né, não serão repostos por concurso público, será por serviço terceirizado. Como será esse serviço terceirizado? O que eu sei é que, em alguns órgãos do Estado, eles estão contratando Uber para se locomover, porque também já faz tempo que não contratam, né? Então, isso vai ser terceirizado. Então, essa é a situação do pessoal. Também conversei, com essa conversa que eu fiz com o diretor-geral da SEAP, perdão, coloquei também a questão dos professores temporários. Aí ele me perguntou como é que estavam as aulas na universidade. Eu falei, estão remotas, né? E aí, ele falou assim, não, se tiver remota, pode renovar também. Então, eu não sei como é que vai ficar essa questão dos contratos dos professores temporários quando vencer, considerando que o calendário está suspenso, né? Então, não sei como que a administração da UEM vai encaminhar isso. Se o CEP vai voltar atrás, como outras universidades estão voltando, retomando o calendário acadêmico, se vai continuar suspenso. Se continuar suspenso, eu acho muito difícil renovar os contratos dos professores temporários e acho muito difícil contratar aqueles 74 professores. Já coloquei isso em alguns momentos. Acho muito difícil, porque a Lei 108, o que justifica o professor temporário é a aula da graduação. Então, não sei como que vai se dar isso, a gente precisa ainda se mexer bastante com relação a isso. Eu acho que é isso. Qualquer coisa, daqui a pouco, nas perguntas, a gente esclarece melhor. Ok? Ok. Obrigado, Zé Maria, pela sua fala. Agora eu vou passar para a professora Meire Matias. E no ambiente universitário, professora Meire, o Bourdieu fala que o professor universitário é o oprimido dentro da classe dominante, né? Algo assim, né? É o grupo dominado dentro da classe dominante. De certa forma, a gente tem uma condição privilegiada de estar produzindo pesquisa, conhecimento, sempre em contato, né, com o que há de mais sofisticado em termos de ciência e tecnologia. Por outro lado, também professor universitário é um intelectual orgânico, ele tem um compromisso de promover soluções aí para a sociedade. E aí eu me lembro do Sartre, naquele texto Em Defesa dos Intelectuais, né, que ele vai dizer que o entendimento do que é um professor é alguém que tem algo a professar, né? Então, aproveitando que a colega é do Centro de Ciências, né, Sociais e coordenadora de pós-graduação, o que hoje o intelectual, né, público, que é o pesquisador da universidade, né, tem a dizer para a sociedade, para a sua própria comunidade interna, em função deste quadro que a gente está vendo aí do ataque ao contrato dos temporários, a dificuldade que o projeto de lei 2022/2020 traz, ou, né, como o próprio colega professor Romildo colocou, a DREI que drena, né, a lei de drenagem de recursos da universidade, a DREI que drena os 30% de tudo que a universidade, né, tem a trazer. Então, assim, na condição de intelectual público e também, né, na burocracia da instituição, o que os professores têm a professar hoje sobre essa realidade? Bom, boa noite a todos e todas, né? Agradeço a CESUEM pelo convite, pela possibilidade de diálogo, né? Um diálogo importante num dia histórico, diga-se, né? Para a educação, e o diálogo com o professor Romildo, José Maria e com você, Juliana, né? Antes de mais nada, eu acho que é importante esclarecer
que a minha participação aqui é enquanto conselheira da Câmara de Pós-Graduação, mas não exatamente falando em nome da Câmara de Pós-Graduação, né? O que eu trago aqui é compartilhar um pouco deste processo recente que nós vivenciamos. Então, antes de entrar no processo, vou tentar responder aí a provocação do Juliano, né? Sobre o papel do intelectual, né? Acho que a gente tem que refletir, pensar, o nosso conhecimento está a serviço de quem, né? De quê? E o intelectual, o professor da universidade pública, tem o compromisso, né, da educação crítica, sob perspectiva humanista, de olhar as contradições na realidade e transformar a realidade, né? Sobretudo é isso. Então, o conhecimento não é única e exclusivamente, como muitos pensam, a pontuação no Lattes, né? Muito ao contrário. E olhando para a pós-graduação, olhando para o papel da pesquisa, que acho que é isso que me coloca aqui nessa live hoje, na particularidade dessa lei que nos pega em relação à uniformização dos cargos e funções na UEM, mas também nos faz refletir sobre o sistema de pós-graduação no país. Então, eu queria falar um pouquinho disso e trazer essa questão específica das secretarias na UEM, né? É sabido por todos e todas, né, que a pós-graduação no país, há muito tempo, vem passando por medidas restritivas, já nos últimos 5, 6 anos, a gente vem trabalhando com o corte de bolsas, tanto de bolsas para os pós-graduandos, quanto de bolsas para o financiamento dos projetos, o que fica muito difícil de conduzir as pesquisas. Por outro lado, a cobrança em relação à produção, à pesquisa, à participação em eventos, ela só tem aumentado também nos últimos anos. Eu creio que todos os colegas que me ouvem e estão na pós-graduação têm ciência disso. No último ano e meio, né, 2 anos, a gente vem trabalhando ou enfrentando uma série de modificações no que se refere à avaliação da produção dos programas de pós-graduação. Isso vem associado a mudanças nas diretrizes da política educacional no país, ao sistema de pós-graduação, e mudou o marco regulatório e mudaram as diretrizes dessa política. Se antes nós tínhamos um encaminhamento que era de ampliar o sistema de pós-graduação e descentralizar do eixo, sobretudo no Sudeste, Centro-Oeste, aí se a gente olhar para o UNB, e nós tivemos uma expansão desse sistema, né, o que significa muito o crescimento da pós-graduação no estado do Paraná, nas universidades do Paraná. Muitos programas se consolidaram nos últimos 10, 15 anos em virtude desta política. Hoje, claramente, o que se ouve da CAPES é que o sistema está grande, o sistema é enorme, precisamos reduzir. E por que eu estou falando isso? Porque isso vem em um efeito cascata. Então, dentro das diretrizes nos governos do Estado, isso também tem sido colocado, a redução dos programas de pós-graduação. Por outro lado, nós enfrentamos modificações no sistema de avaliação. Todo mundo, acho que ouviu falar das modificações no QALYS periódicos, e agora possivelmente não haverá mais QALYS, e outras tantas modificações. Mais recentemente,
a CAPES vem falando em dissolução das áreas, né? O que é um desrespeito enorme à ciência e ao papel dos intelectuais e da produção científica no país, porque as áreas têm sim especificidades, têm sim particularidades, o que não significa que não há todo um esforço nacional no sentido de uma produção interdisciplinar, mas a interdisciplinaridade não minimiza a atuação, a especificidade de todas as áreas e da produção científica de todas as áreas, sobretudo, né, não posso deixar de registrar aqui o campo da luta cultural, que põe em xeque a produção no campo das ciências humanas, né, que por vezes é desqualificado enquanto ciência. Então, mediante a isso, os programas de pós-graduação, insistentemente, né, vem trabalhando com esse conjunto de pressões, com modificações, inclusive na ficha de avaliação. Quando nós olhamos para os programas de pós-graduação na UEM, né, em todas as áreas, né, contemplando aqui todos os centros, né, nós temos visto um grande esforço, não só no sentido de corresponder às exigências da CAPES, mas também no caminhar, né, para que todos sejam bem avaliados, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de vista quantitativo, e aí as notas dos programas, porque isso diretamente está ligado à permanência dos programas. Então, e isso tudo é possível, inclusive a UEM vem tendo, consequentemente, né, programas bem avaliados, né, a consolidação de programas, o fortalecimento de linhas de pesquisa, porque dentro da UEM, e eu não posso falar diretamente sobre outras universidades no Paraná, mas dentro da UEM, ao longo do tempo, foi se consolidando um sistema de funcionamento em que a coordenação dos programas, os programas são criados e há todo um procedimento de criação dos programas, juntamente com o estabelecimento de uma secretaria. Isso está regulamentado nas resoluções do CEP, nas resoluções que definem os programas de pós-graduação, e inclusive o papel, né, da secretaria e desse servidor técnico que está longe de ser um atendente, com todo respeito aos atendentes, mas de um servidor técnico que acumula conhecimento. Então, os secretários dos programas de pós-graduação, eles trabalham junto com a coordenação de uma maneira orgânica. É impensável dentro da UEM, e tanto por isso que nós conseguimos avançar tanto, né? De maneira recorrente, a gente tem notícias na página da UEM exaltando o trabalho, né, dos programas de pós-graduação, as nossas posições no ranking. Este posicionamento, este avanço, ele não está dissociado desta forma orgânica em que se trabalha coordenação e servidor técnico dentro, então, ocupando a função de secretaria, né? Depois eu posso aqui detalhar a resolução, se alguém quiser, mas, assim, esse servidor, né, o secretário, ele está em constante diálogo, tanto com as resoluções internas, quanto com essas resoluções da CAPES, que eu acabei de falar, quanto, inclusive, com a gestão financeira dos programas. É de responsabilidade da secretaria. Então, é também um servidor que vai traçando uma trajetória e que traz consigo a própria memória do programa. Porque, assim, a função, né, dentro da coordenação,
por mais tempo que um coordenador permaneça, ele vai ficar no máximo 4 anos, no caso de uma reeleição. O secretário, ele traz consigo esta memória, né? E ele é fundamental também nessa assessoria junto aos coordenadores nesse processo de mudança. Então, tudo isso para falar que a gente não pode discutir as secretarias de pós-graduação como se elas fossem única e exclusivamente parte de um croquis, de um organograma de cargos gratificados dentro da universidade. É uma forma de olhar, mas ela não corresponde ao papel das secretarias e ao papel que esse servidor desenvolve dentro da pós-graduação. Então, em relação a esse processo, tendo em vista essa forma de funcionamento, né, dos programas dentro da universidade, e hoje nós temos 43 secretários, e, infelizmente, temos ainda alguns programas que estão sem secretário, né, o que é um problema, né, não é aceitável, né, não é possível, né. Então, o que é uma distorção não pode ser uma referência, muito ao contrário, né. O que aconteceu, como o professor Romildo salientou, né, acho que 2009 é um marco, nessa lei de 2009, não foi regulamentado a função gratificada dos secretários. Porém, dentro da UEM, foi mantida a gratificação. Ao longo deste tempo, né, houveram várias tentativas, formas de diálogo para que se caminhasse para esta regulamentação desta função. Fato que não aconteceu por vários processos, e desde o ano passado, né, nós já sabíamos, era de conhecimento, como o professor Romildo também disse, né, essa demanda do Estado em relação à uniformização dos cargos, o que também é questionável, porque cada instituição se organiza dentro da sua própria história, da sua própria estrutura, né? Então, essa homogeneização, ela tem o objetivo de maior controle, nós sabemos disso, né? Eu uniformizo para melhor controlar. Bom, em vários momentos se buscou diálogo, se demonstrou preocupação em relação a isso, tanto dentro dos centros, quanto em iniciativas pessoais para levar essa discussão, né? Digo pessoais porque nós, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, tivemos essa iniciativa e essa preocupação de, neste processo que estava em discussão, de reformulação dos cargos, se estava prevista a regulamentação das secretarias. Em final de fevereiro deste ano, começo de março, não tenho certeza agora da data, houve uma reunião unificada, dias antes de iniciar o processo de quarentena, CEP-COU, onde nos foi apresentados os números que a UEM havia encaminhado, né, para a composição da lei. Esses números causaram muita surpresa aos programas de pós-graduação, não nos foi consultado, nós não tivemos nenhum momento participação, discussão referente a isso. E 10 ou 15 dias atrás, fomos surpreendidos, né, pela publicação da lei, onde não está previsto, né, não foi previsto os 43, cargos de função de secretaria. Mediante a isso, a Câmara de Pós-Graduação solicitou um esclarecimento junto à reitoria para se entender o que estava acontecendo.
nessa reunião ficou bastante claro que, de fato, né, toda essa trajetória que eu trouxe, né, e a importância, né, e o entendimento, e eu digo aqui, diria que quase que unânime dentro da CPG sobre a importância da secretaria e o papel do secretário nos programas de pós-graduação e a importância da pós-graduação para a Universidade Estadual de Maringá, isso não estava contemplado. O debate foi bastante acalorado, se desdobrou para uma segunda reunião e, desde então, um conjunto de coordenadores passaram a discutir, né, e a entender os cargos que foram encaminhados, né, e qual era a proposta. Então, de início, né, a proposta que foi colocada é que, de fato, não haveria uma alteração desses servidores lotados nas secretarias, mas se partia do pressuposto que os secretários permaneceriam naquele cargo, porém, sem a sua gratificação no exercício da função, né? Então, isso remete tanto à precarização das condições de trabalho desse servidor, né, um corte efetivo na remuneração do seu trabalho, mesmo que isso venha enquanto gratificação, sem um prévio aviso, sem uma discussão, e que remeteria, de certa maneira, à extinção das secretarias, porque seria insano, né, acreditar que os servidores permaneceriam naquela função, dado o trabalho imenso que é dentro de uma secretaria de pós-graduação e intenso, sobretudo neste momento que nós estamos caminhando para o final do quadriênio de avaliação dos programas. Mediante a isso, houve uma mobilização e aí, terça-feira desta semana, nessa segunda reunião junto à Câmara de Pós-Graduação, a pró-reitoria, a reitoria, me perdoem, a reitoria, então, enviou um ofício mantendo, né, a estrutura das secretarias como está, então, os secretários vinculados aos programas e com uma gratificação que não corresponde à função de secretário, né? Corresponde a uma gratificação de encarregado, que se encaixa em um dos quantitativos que foi enviado pela universidade, e que significa um corte de mais da metade desta gratificação. A Câmara recebeu este ofício, mas não aceitou este ofício, encaminhou um outro ofício, reivindicando, então, que se permaneça com essas secretarias, né, por programa, tal como está. Então, a posição da Câmara é de não alteração da estrutura atual e que, então, se mantenha uma outra remuneração, uma outra adequação dentro dessa função, que é de FA2, né, que ainda não é exatamente a função de secretário, mas ela se adequa dentro do que está colocado na lei com perdas, né? Preciso registrar que com perdas. Porém, né, permanece estruturalmente o não reconhecimento da função gratificada para as secretarias. Então, foi contemplado, né, nessa proposta enviada pela universidade, um conjunto de secretarias que totaliza 55 e que deveria ser 55, não vou entrar no mérito do que foi quantificado, mais 43, que é o que nós temos hoje, mais
ausência, né, contemplando esses programas que ainda não têm, por motivos diversos, uma secretaria. Então, esse número deveria ser maior. Então, se o objetivo era de regularizar essa estrutura, né, ela deveria ser regularizada a partir da situação concreta e real, né, e a partir de algo que já está consolidado dentro da universidade, e não alterando e não precarizando as condições de produção, de trabalho, de funcionamento e desvalorizando a função do secretário nos programas de pós-graduação. Então, essas são as minhas considerações. Eu não sei se eu estourei o tempo, né? E sempre é difícil um sociólogo falar em 10 minutos, mas é isso. Obrigada. Agradeço, então, doutora Matias, do Centro de Ciências Sociais, e, ou melhor, né, do Programa em Ciências Sociais de Pós-Graduação. E nós temos 3 perguntas. Eu já peço para o Romildo, para o Zé Maria e para a Meire lerem as perguntas aí do Tiago, da Priscila e do Fernando, né? O Tiago Ferraiol, da Matemática, né? A Priscila Marques, o Fernando Santiago, que daqui a pouco eu vou ler essas questões e aí vocês já se preparam, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer minha saudação aqui às pessoas que estão comentando na nossa live, a Sueli Castro Gomes, Darcy, Salete, Leandro aí, né? Um abraço a todas as extensões, os campos da Universidade Estadual de Maringá, que fazem um trabalho de interiorização fantástico. CESDUEM é um sindicato que representa todos os professores da UEM, seja onde eles estiverem, então, Goiôerê, Umuarama, Diamante do Norte, Cianorte, né? Todo, claro, né? Nosso campus do Ivaí também, né? Que tem 3 cursos fantásticos lá. Então, minha saudação a todos vocês, ao Júlio, a Tânia, né, ao Washington, ao Edmilson, ao Rodrigo, Nancy, né? Então, todas as pessoas que estão mandando seu comentário, compartilhando essa live que ficará no site do CESDUEM para que possa ser compartilhado. Tivemos um pouco de problema técnico no início, com essa internet, às vezes, privatizada, sucateada aí, mas agora, então, nós vamos continuar o nosso debate sobre o desmonte das instituições de ensino público, né, em relação à valia de cargos, função gratificada e seus impactos na pós-graduação. E antes, então, de passar a palavra na sequência aqui, né, nós vamos retomar a sequência aqui, então eu vou passar a palavra primeiro ao Romildo, mas antes eu quero mandar o recado, né, como presidente do CESDUEM, aos professores temporários. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Pelo menos, dependendo da espiritualidade de cada um, todos nós somos temporários nessa vida. Então, na verdade, vocês são efetivos porque vocês fazem pesquisa, vocês orientam, vocês atuam na extensão. Então, todos nós merecemos, né, nessa vida a condição de temporários. E o tempo que a gente passa nessa vida é para fazer diferença, fazer o bem, e no caso da universidade, produzir muito conhecimento relevante para a sociedade, para que ela tenha uma transformação. E principalmente as universidades públicas, elas têm um compromisso muito grande com a nação, com a pátria, com o desenvolvimento deste país. Então, colocar aqui para a CESDUEM, a nossa luta por vocês é contínua, porque nós entendemos que, para além da função docente de dar aula, vocês são nossos colegas de profissão e realizam todas as funções fundamentais para que a universidade cumpra o seu papel social. Bem, passo agora a palavra ao professor Romildo, né, que é diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para comentar um pouco as questões que eu vou tomar liberdade aqui para ler, para que todo mundo fique sabendo a quais questões vocês vão se referir. Então, o Tiago pergunta: quem define quais as funções devem receber FG
e quais não devem. Qual a lógica utilizada para se definir isso? Uma lei sem argumentos sobre essas necessidades não fere a autonomia universitária? Pergunta do professor Tiago. E aí a professora Priscila comenta aqui. Este projeto de lei visa, de acordo com o governo, a uniformização de referências para esses cargos. Inclusive, os cargos chamados GRA serão calculados em 15% do salário base do docente, que já é bastante defasado, comenta a professora Priscila. Diminuem os valores de remuneração adicional para coordenação e chefias de secretários de pós, mas acrescentam 40 cargos comissionados para o UEM em função de demandas como, por exemplo, o hospital universitário, ao mesmo tempo que cursos de pós-graduação são criados e diretrizes curriculares exigem expansão de atividades. E aí vem a pergunta da professora Priscila Marques, como os participantes, então pergunta aí para o Romildo, para a Vânia, para o José Maria, né, como os participantes relacionam essa nova lei frente à necessidade de reposição de técnicos e docentes na meta do governo do Estado. Né? E aí o Fernando Santiago Júnior, meu abraço, Fernando, pergunta, o CAD não deveria questionar a reitoria por ter encaminhado essa proposta sem passar pelos trâmites previstos no regimento? Então, estamos aqui com um debate muito enriquecedor no meio universitário, bastante respeitoso e que tenta trazer a verdade dos fatos. Então, eu passo aí para comentar primeiro o professor Romildo, na sequência José Maria pelo Sintemar, nosso convidado, e a professora Vânia Matias. No pronunciamento inicial, é sempre um prazer poder discutir esses aspectos referentes ao ensino superior, né, e em relação à nossa Universidade Estadual de Maringá. A pergunta inicial lá do Tiago, ele fala da questão da autonomia universitária, né? Nós temos autonomia, eu acho que a gente tem efetivamente que brigar por ela sempre, ela tem sido respaldada pelos conselhos superiores, tem sido, quando chamada à discussão, o conselho universitário tem sempre pautado a defesa, né, intransigente da questão da autonomia, o conselho de administração também, ou seja, os conselhos superiores da universidade como um todo, né, o CEP também, com relação à questão da nossa autonomia. Como instituição pública, né, essa autonomia, ela fica, de certa forma, um pouco limitada pela necessidade de que todos os procedimentos a serem efetuados dentro das instituições sejam regulamentados por lei. A presença dessa regulamentação desses cargos em comissão e funções gratificadas é justamente por conta de que nós não tínhamos isso, né? Isso passou já um bom tempo e havia questionamento do Tribunal de Contas sobre isso, mas sempre a defesa institucional da UEM perante os questionamentos do Tribunal de Contas era justamente porque, olha, nós não temos como dar continuidade às nossas atividades. Nós temos que, mas porque não temos uma lei efetivamente que corrobore, que fundamente a sua aplicação. No âmbito, uma vez que isso foi encaminhado para as universidades, para que elas mostrassem os seus quantitativos, quando a Secretaria de Ciência e Tecnologia encaminhou para as universidades, ela pediu que as universidades contemplassem a sua realidade atual. Tanto que constam nessa realidade atual situações de cargos que foram criados nos últimos 6 anos na administração da universidade e que não estavam na lei, nem na lei antiga e nem em nenhuma lei, né? Cargos de assessorias especiais para o funcionamento da universidade. Então, esses foram contemplados dentro da lei, uma vez nesse ponto, regularizados pela lei. Mas então a UEM optou por essa questão, né? A administração optou, a reitoria encaminhou essa proposta justamente de que essa fosse o modelo
que pudesse atender às necessidades da universidade, na gestão da universidade, nesse exato momento. A quem caberia essa discussão interna? Aos conselhos superiores. Eu penso que eu defendo a ideia de que o CAD tem que ser encaminhada, essa matéria tem que ser encaminhada ao Conselho de Administração, né, pela reitoria, pela pró-reitoria de planejamento, para que o Conselho de Administração ouça, discuta internamente entre os conselheiros, e também ouça a comunidade universitária, porque, afinal de contas, nós temos isso, a processo da gestão da universidade não é uma questão de divisão entre atividade de ensino, pesquisa, ou extensão, ou administrativo, ou administração. É necessário que haja uma uniformidade e que haja um engajamento dos diversos setores, porque eu não consigo desenvolver boas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão se eu não tenho estrutura administrativa. Mas eu não posso também ter apenas uma estrutura administrativa se eu não tenho condições, se eu não dou condições para que os programas de pós-graduação tenham estrutura para poder funcionar adequadamente, né, que os departamentos, que as funções de ensino, pesquisa e extensão, nos setores onde você tem a alocação desses docentes e dos servidores, que atendem a comunidade universitária e que atendam aos alunos de graduação e de pós-graduação. Então, penso que isso tem que ser discutido no âmbito do Conselho de Administração, isso tem que ser encaminhado, tem que ser discutido, né? A Priscila coloca a questão como que vê essa necessidade de reposição. A questão de reposição dos docentes e dos técnicos, o governo tem atrelado primeiro, eles cortaram, né, boa parte de funções em nível estadual, isso aplica-se às universidades, mas aplica-se também aos outros entes da administração pública direta, né? Nós somos da administração autárquica ou indireta, no sentido de cortar diversas funções, né? Então, por exemplo, a função de cozinheiro no RU deixou de existir, né? Nós não teremos cozinheiro, né? O cozinheiro que está hoje aposentando ou deixando suas funções. Nós temos alguns cozinheiros, inclusive no RU, que foram contratados em regime temporário. Uma vez que essa lei extinguiu esse cargo, a PRH não pode, inclusive, contratar novo cozinheiro, mesmo que seja em temporário, porque o cargo é a vagar. Então, você tem algumas funções importantes, né? O Zé Maria falou da questão também dos motoristas, também uma outra, e outras funções, como técnico de laboratório, e diversas funções que foram extintas e que se busca justamente essa questão da terceirização, que é uma política de governo, desse governo que está hoje na gestão do Estado do Paraná. Fala-se na questão, quando a gente fala em reposição e abertura de concursos para docentes, né, o que se coloca do governo do Estado do Paraná é que essa seria uma possibilidade quando a lei geral, né, a lei a Lei Geral das Universidades fosse aprovada, ou seja, condicionando uma possibilidade de que isso fosse autorizado somente quando aprovada a Lei Geral das Universidades, para definir um quantitativo que as universidades pudessem trabalhar, e aí poderia, no esboço dessa lei, né, consta a questão dos quantitativos. Uma lei que foi encaminhada ao COU, e o COU rejeitou a questão da universidade discutir a lei, né, mas ela continua tramitando no âmbito da Assembleia Legislativa, e eu acredito que a gente precisa também trabalhar para que a gente possa fazer correções, digamos assim, ajustes, para que não venha a penalizar de forma ainda mais, né, as instituições de ensino superior. E, por final, acho que o Fernando fala da questão do questionamento, né, do CAD com relação aos trâmites, né, nós fizemos, numa reunião do CAD, nós fizemos esse questionamento, né, e foi nos informado que talvez coubesse ao CAD apenas tomar ciência de quem foi atribuído o cargo ou a função gratificada, né. Então, essa foi uma resposta que, quando eu fiz esse questionamento, não foram outros conselheiros, fui eu que fiz o questionamento, né,
na reunião com relação à questão de discutir os cargos no âmbito da UEM, e justamente a resposta foi justamente de que talvez competisse a nós apenas tomar ciência, que é o inciso 18 do artigo 18 do Estatuto da UEM. Claro que não concordo com esse posicionamento, né, e vejo que compete ao Conselho de Administração a fixar critérios para atribuição dessas funções gratificadas e cargos comissionados. Não dizer quem vai ocupar o cargo. Não. Isso é responsabilidade dos gestores de cada área. Mas você tem que definir que critério que é esse, quais são as atribuições de cada cargo, né? Inclusive, uma vez que você tem agora com essa lei, você tem que efetivamente dizer o seguinte: olha, nós temos lá uma função, um assessor especial. O que compete a assessor especial? Quais são as atribuições? Qual o produto que ele vai entregar para a sociedade paranaense decorrente do recurso público que ele está recebendo por conta do exercício dessa função? Eu sei eu sei o que é que eu devolvo para a sociedade, em termos do salário que eu recebo e do cargo em comissão que eu recebo como diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né? E assim por diante. Ou seja, então a gente precisa ter isso claro, né? Inclusive, todos os cargos da universidade. Na realidade, isso é um comprometimento, um compromisso, né, de um servidor público em relação a dizer o seguinte: olha, justifica-se o pagamento dessa remuneração adicional para essa função específica pela responsabilidade que ele tem, pela responsabilidade pelas obrigações ou pelas decisões que ele precisa tomar, né, em relação ao bom andamento da Universidade Estadual de Maringá. Sempre olhando naquela visão do interesse público. Acho que isso a gente tem que deixar bem claro, essa questão do interesse público, né? Eu já fui gestor, né, de encargo que ocupava uma responsabilidade sobre recursos financeiros da UEM, né, como pró-reitor de administração. Eu sempre pautei essa relação. A gente tem que responder efetivamente e dizer o seguinte: por que eu estou usando esse recurso? E aí, nessa questão, como a universidade, o Estatuto da UEM, que foi aprovado pelo Conselho Universitário, né, ele prevê que as decisões da universidade são colegiadas, elas não são monocráticas, né? Elas são colegiadas, e cada conselho tem responsabilidades pelas atribuições que estão alocadas nesse estatuto. Fazer, cumprir e cobrar a questão daquilo que precisa se passar pelos conselhos para que seja decidido. Obrigado. É isso, obrigado. Então, eu passo ao José Maria, né? O José Maria, o Washington Félix aqui da CESDUEM está dizendo assim: e aí, né? Como que os sindicatos podem se unir, trabalhar em prol de reverter, né, os problemas aqui apontados? Aí você já aproveita e também comenta essa questão aí do Washington, né? Que trouxe essa questão. E aí, Romildo, a Priscila está aqui já dizendo que, né, confirmando e apoiando aí sua resposta. Então, daqui a pouco a gente volta aí para comentar com o Romildo mais questões. Mas agora, por favor, Zé Maria, a sua contribuição aí. Beleza. Então, vamos lá na primeira pergunta do professor Tiago, aí, sobre quem define, quem vai receber essas funções gratificadas. O governo não está definindo, né? A lei define o quantitativo. Quem vai receber ou deixar de receber é a instituição. Então, aí não há um ferimento à autonomia. Está dizendo, ó, estou dando isso, né? E o professor Romildo colocou bem. Esse quantitativo, eles deixaram as universidades trabalharem para poder sair o projeto de lei. Nós podemos fazer a discussão assim: por que não houve um amplo debate dentro da instituição, inclusive com a participação dos conselhos ou não? Esse é um debate que podemos fazer. Agora, quem vai receber, aí é a instituição, tá certo? Ou, no caso, o reitor, né? A função gratificada, quem define o reitor. A autonomia universitária ela é bastante debatida,
mas eu e o professor Romildo, nós pegamos um período na gestão, ele como pró-reitor de administração e eu como diretor de recursos humanos, em que a lei de responsabilidade fiscal estava completando seus 10 anos. Né? E até nós, tudo era possível. Então, o CAD mandava abrir concurso, a gente abria o concurso, mandava contratar tantas vagas, a gente contratava, aí, de repente, já não podia mais. Né? O reitor nomeava o professor, o pró-reitor de recursos humanos nomeava os técnicos, e aí não, a nomeação é do governador. O governador é que tem que dar anuência para se abrir o concurso dentro daquela vaga, e aí nós ficamos naquela pressão, tá certo? E tivemos que nos adaptar, porque existia uma lei que nos pressionava, que nos colocava as condições. Essa questão da lei dos cargos também é bem isso. Como eu disse, a gente poderia ter negociado um bom quantitativo lá no passado, antes de se criar as duas mais novas universidades. Não existiam as duas novas universidades. A gente poderia ter feito uma negociação lá de quantitativo. Se bem que, naquele momento, a instituição era menor do que é hoje também. Então, tudo isso é pesado. E se não definir os cargos agora, amanhã, quando se for definir, vão arrochar mais ainda. Tá certo? Então, essa é uma questão complicada, é difícil da gente equacionar. O problema maior é que, assim, nós, quando eu digo nós, os servidores públicos, também ajudam a eleger esses políticos que não têm compromisso com o serviço público. E eles deixam isso claro, o Ratinho deixava claro isso. Ele era um administrador, que ele visava o privado e não o público. Né? Eu me lembro que numa das campanhas, na primeira campanha que nós fizemos para o Sintemar, eu e o professor Nelson chegamos numa sala de um professor, quando nós, eleição do Sintemar, estamos aqui, ele, tchau, querida, e nos expulsou da sala, né? O professor Nelson não sabia nem o que estava acontecendo, quis argumentar, eu falei, vamos embora, professor, que aqui não tem jeito. Então, o que acontece? Dentro da nossa instituição, nós temos muita gente que votou em Ratinho, tem muita gente que votou em Bolsonaro. E eles estão aí. Mas eles deixam o discurso, a gente conhece a linha desse povo, mas estão aí, se elegeram, e agora o nosso couro é que arde. Né? Então, veja, eles fazem a coisa de maneira tão sucinta que, se a gente não tomar cuidado, nós vamos começar, a gente vai virar num processo antropofágico aqui dentro, que um vai querer comer o outro, tá certo? Ele criou uma lei de cargos menor do que a gente tem. E aí, quem vai receber? Nós que vamos definir. E aí, como é que vai ser isso? A professora colocou muito legal isso. Olha, ela colocou a responsabilidade que tem um secretário de pós-graduação, que está nas mãos dele, e a importância dele para o curso, tá certo? E a desvalorização dele quando diz, você ganha tanto, vai ganhar menos isso, e daí? Ele vai deixar? Se ele deixar o curso pós-graduação, não, eu não vou ficar, então, no curso pós-graduação. Eu vou para outro setor. Perde o curso, perde a instituição, perde... Como que nós vamos equacionar isso? Essa é a grande questão. Então, essa lei ela não fere a autonomia, certo? Ela deu um quantitativo, essa é a minha visão. Ela deu um quantitativo. Como nós vamos nos organizar aqui dentro, essa é a questão. Né? A professora coloca a outra pergunta, é como se relaciona, né, essa nova lei com a demanda de contratação. Bom, a lei dos cargos, a 20.225, ela fala em cargos comissionados. Né? Essa lei que colocou os cargos extinto ao vagar, a 20.199, essa sim tem relacionamento direto com a pergunta da professora, que é o quê? É a extinção de todo o quantitativo de funções do cargo operacional. Então, zeladora será terceirizado, vigilância será terceirizado, o auxiliar de laboratório,
a parte de limpeza, a parte de manutenção, o parque, tudo isso é terceirizado. Por quê? Porque lá onde esses caras estão, onde esses governos estão, não tem um parque ecológico. Então, qual é a importância de um parque ecológico para ele? Nenhum. Qual a importância de montar um armário na sala do professor para ele? Nenhuma. Por quê? Porque ele vai e manda comprar um pronto e põe no lugar. Então, eles não conhecem a instituição, eles não conhecem como que é uma universidade, qual é a dinâmica de uma universidade. Então, para eles, o mais fácil é terceirizar mesmo, passar isso. Então, isso é complicado. Nós já não abrimos concurso já há um bom tempo. E os concursos que foram feitos, que tem gente aprovado, estão sendo nomeados com base em mandado de segurança. O Sintemar ganhou aí, recentemente, mandado de segurança, e 2 professores foram contratados de maneira efetiva por concurso público. Tá certo? Mas por quê? Porque nós tivemos que entrar com mandado de segurança para contratar. E outros casos têm acontecido. Outros têm procurado advogados particulares. Por quê? Porque o Estado não vai contratar. A ideia deles é do Estado mínimo. Para eles é um absurdo ter tanta universidade, um orçamento tão grande. Mas a universidade não contrata muito tempo, mas nós temos uma carreira que cresce. E aí eles só olham números. E aí o grande erro do Beto Richa e do atual governo é que trouxe secretários de fazenda que não são do Estado, que não são de carreira. Um era de São Paulo, o outro é do Rio de Janeiro. Qual é a lógica dos caras? Nenhuma com serviço público. O negócio deles é economizar, cortar. E a resistência nossa, como que nós vamos nos unir, professor Washington? Nós estamos unidos o tempo todo. Nós acabamos de fazer uma greve recentemente para abiscoitar 5% dividido em 3 parcelas, que a Lei 173 jogou pelo vento, que proíbe funcionário público ter reajuste salarial até dezembro de 2021. Como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos se unir? Nós vamos nos unir e fazer uma greve nesse momento? Vamos esculhambar a gente de tudo quanto é jeito. Tá certo? Então, como que nós vamos fazer? Vamos para a Assembleia Legislativa. Eu já estou cansado de dormir dentro da Assembleia Legislativa, de colocar deputado para correr lá. Agora, recentemente, depois que começou a cobrar os 14%, eu recebi 500 ligações de aposentados, tanto técnico quanto docente. Mas, escuta, o que é isso? Isso daí é os 14% da reforma da Previdência. Mas como? Eu falei, não, o governo federal aprovou lá. Não, o Bolsonaro não aprovou isso aqui é do ratinho. Ou seja, não sabia que tinha uma reforma da Previdência em nível federal e que se estendeu. E nós colocamos deputados para correr, dormimos 2 dias lá dentro da Assembleia Legislativa, um saía para comprar lanche, jogava por cima da cerca para a gente comer lá dentro, para a gente poder segurar. Não seguramos. A lei está aprovada, está aí, o desconto está aí. A lei mesma coisa, fizemos toda a mobilização. Aliás, esses cortes que estão fazendo agora, eles já queriam ter feito lá atrás, e nós resistimos, fomos para cima, nos mobilizamos, fizemos emenda, brigamos, ocupamos a Assembleia Legislativa, não passou. Aí aproveitaram a pandemia agora, que a gente não pode se mobilizar, que a Assembleia Legislativa está fazendo sessões online, não tem como fazer pressão, estão passando. E aí, o que o tribunal vai... E aí, às vezes a gente fala assim, mas por que a administração da UEM não faz assim, 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 assado? Simples, porque se determinadas decisões da administração vai lhe dar um processo por improbidade administrativa, dependendo da atitude que ele toma. Tá certo? Nós tínhamos 500 cargos comissionados, temos agora 250. Não, eu vou continuar pagando os 500. Vai tomar um processo por improbidade administrativa. Não pode abrir concurso. Não, eu vou abrir concurso e vou contratar. Vai tomar um processo de improbidade administrativa. Nós temos 2 ex-reitores aí
que tomaram as decisões e estão com seus bens bloqueados até hoje. Então, assim, é difícil, é complicado. O momento que nós estamos passando é o pior momento. Eu sempre digo, eu peguei o Sintemar no pior momento do movimento sindical. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, complicada de dizer, mas vou. Só um louco, ou só os loucos, é que desejam administrar uma instituição pública nos dias de hoje. Porque qualquer coisa que ele fizer vai tomar um processo de improbidade administrativa. Então, está difícil, está complicado. Ah, nós temos autonomia? Temos autonomia. Mas até onde vai essa nossa autonomia? Até eu e o professor Romildo chegar na administração, tudo podia. Quando nós chegamos, né, o Tribunal de Contas não saía de lá. Quase que eu saí no braço com dos inspetores lá, o professor Romildo deve lembrar, dos inspetores do Tribunal de Contas, porque pegou uma portaria do Conselho de Administração, falou, isso daqui não presta para nada. Quase que eu e ele saímos no braço lá dentro da PRH por uma fala dessa dele, porque eu não aceitei e tivemos que... Aí a turma teve que contornar. Mas aí eles pegam isso, vão lá, faz o relatório deles, vai para o pleno, os caras votam e complicam a vida. Então, assim, olha, é por isso que eu falo, só os loucos querem administrar uma instituição pública nos dias de hoje. É isso, professor. Obrigado. E Zé Maria está relatando aí um momento muito decisivo. Eu lembro de alguns professores, eu estava presente, né? Entrei com o Zé Maria lá na Assembleia, né? Lembro de diferentes professores e servidores e estudantes que foram, e aí os deputados se refugiaram na ópera de arame para votar em relação à Previdência. Então, é um recado muito importante para você que está nos assistindo e você é servidor da universidade, entender que você tem que entrar no site do seu sindicato. Quando o seu sindicato envia mensagens, leia, né, porque apenas com um trabalho de união da nossa classe que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, porque às vezes a gente fala assim, aquele deputado traidor votou contra o povo. Não, ele não é traidor, ele já foi financiado por determinados interesses que são contra o interesse público. Ele está fazendo exatamente o serviço pelo qual, né, como alguém amando dos interesses dominantes, ele está fazendo. Então, é muito importante que eu acho que os sindicatos têm um papel fundamental também de trazer a memória para poder indicar esse aspecto. Mas sem uma consciência de classe e sem os funcionários, os professores, os estudantes e a comunidade externa se unirem em prol da defesa, né, a gente fica mais enfraquecido. O sindicato, portanto, não é uma entidade com poderes superiores, ele é apenas a agência, né, que cuida desses interesses no âmbito da representatividade. Então, agradecendo aí o José Maria. Né? Uma complementação com relação à Secretaria de Pós-Graduação. No ano passado, o que nós fizemos? Nós pegamos o professor Cid Marcos, que correu muito atrás dessa questão das secretarias de pós-graduação, não podemos deixar de... Né, ele correu muito, ele se esforçou demais da conta com relação a isso. Ele veio me procurar, falei, professor, olha, o projeto de lei já está aí, certo? O que nós podemos fazer agora? Vamos para a Assembleia Legislativa. Aí pegamos um carro do sindicato, o professor Cid Marcos, e mais, falei, ó, vamos pegar vamos pegar um técnico das secretarias e vamos para a Assembleia Legislativa conversar com os deputados. Porque às vezes eu falando, como eu não estou no dia a dia, é uma coisa. Falei, vamos levar quem está no dia a dia. Conversamos com um monte de deputados. Olha, eu fiquei com as costas doendo de receber tapinha e ouvir conta com a gente. Né? Aí depois os caras foram lá e votaram. Então, nós fizemos uma movimentação para contemplar o pessoal da pós-graduação. Fizemos, mas não tem jeito. Os caras são fechados sim, e lá está a boiada, né? Do jeito que o governo do estado manda, a boiada vota. Essa é a grande verdade. Beleza. E também quero mandar meu abraço ao Cid Marcos. Cid Marcos é
né, uma pessoa que sempre tem dado um apoio muito forte a gente. E o Cid Marques esses dias procurou e falou: Juliano, precisamos fazer ações unificadas. E aí, né, Zé Maria, nós já temos... Romildo, não é pegadinha, tá? Nós temos as entidades, inclusive foi uma iniciativa da AFUEM, envolvendo também a ADUEM, o Sintemar e a CESDUEM, que nós estamos fazendo uma proposta para uma nova redação em relação à resolução 157/2019 do CAD, para que possamos melhorar a sustentação interna em relação à contribuição dos temporários. Então, vocês vão estar recebendo aí uma proposta dessas entidades unificadas para fazerem a apreciação, a qual as entidades AFUEM, ADUEM, Sintemar e CESDUEM estão fazendo aí uma nova proposta de redação, né? Eu passo, então, agora para a professora, né, Meire, lembrando, então, que a gente também já está encerrando esse nosso momento, né? A gente sabe que nós já estamos quase com 2 horas, né, de diálogo. Eu quero agradecer muito, né, aos convidados. A gente tem visto que a regulamentação de cargos da universidade ela tem uma história, né, que alguns cargos estão sendo extintos, como motorista, cozinheiro, técnico de laboratório, e que a gente precisa trabalhar na justificação da FG pela responsabilidade da função. E então eu já passo, né, para a professora que encerra também, né, trabalhar um pouco essa ideia da importância da FG, da secretária da pós-graduação, uma vez que, se ela não preencher corretamente todos os metadados, né, os programas são mal avaliados aí pela CAPES. Então, professora Meire, né, sempre deixando a batata quente para você terminar, e também aproveito para mandar um grande abraço aí para as pessoas que estão nos assistindo nesse diálogo aqui sobre a questão dos cargos e seu impacto na pós-graduação. Responder algumas coisas, né? Pelo menos contribuir aqui meu ponto de vista. O Tiago falou se não fere a autonomia. Sim, Tiago, fere a autonomia, sobretudo porque, como o professor Romildo ressaltou, e eu compartilho completamente, né, na UEM, né, o estabelecido é que as decisões sejam colegiadas, né? E, por outro lado, eu vou voltar a essa questão das decisões colegiadas. É preciso lembrar que essa configuração de cargos que saiu, né, na lei, e alguém comentou ali no chat, se a lei entrar em vigor, a lei já entrou em vigor desde o dia 29 ou 26 de maio. Ela já está em vigor, ela está vigorando. Então, as universidades têm aí um período curto para se adequar e enviar, né? O que aumenta, pelo menos do ponto de vista da CPG, a indignação, porque, assim, a definição das funções gratificadas, que também foi questionado aqui, né, a definição disso, acho que uma parte do professor Romildo já escreveu. Por outro lado, eu acho que, assim, nesses momentos de regulamentação, né, não é a regulamentação, não é a lei que deve imprimir o que está sendo, como deve ser a composição, e sim ao contrário, né? A lei deveria, idealmente, legalizar aquilo que já é legítimo, aquilo que corresponde à realidade. Então, nós temos aqui uma inversão no processo, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de toda maneira, é preciso lembrar que houve, sim, isso não partiu da SET, né? Totalmente ou absolutamente de cima para baixo, né? As universidades mandaram representantes. A UEM mandou 2 pró-reitores
para participar dessa comissão, para discutir, e apresentou esse quantitativo de cargos, né? E isso é preciso ter claro também. O problema é que este quantitativo não foi discutido internamente, nem mediante um espelho da reforma administrativa, isso não houve, e nem por parte dos conselhos, né? E essa é uma questão muito importante, o papel dos conselhos e o diálogo com os conselhos. Então, em relação às secretarias, eu queria destacar duas coisas, né? No regimento interno do CEP, no seu artigo 16, fica estabelecido que compete à Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa definição e regulamentação dos cursos e programas de pós-graduação. Então, a regulamentação compete à CPG. No que se refere ao regulamento dos programas de pós-graduação, e essas coisas estão articuladas, o regulamento, no seu artigo 13, define o seguinte: está nas atribuições da coordenação as atividades acadêmicas e administrativas. Então, essas coisas estão interligadas. A não existência ou a supressão das secretarias nos programas de pós-graduação põe em xeque, né, ou compromete o exercício da função do coordenador. Corre o risco dos coordenadores de cometerem improbidade administrativa, né? Então, as coisas são um pouco mais complexas do que parecem quando a gente passa a refletir sobre elas, né? Eu acho que eu já deixei bastante claro a importância da gratificação para o servidor técnico da secretaria, né? E lembro aqui que os coordenadores de curso de pós-graduação na UEM, né, nós falávamos um pouquinho isso antes de iniciar a live, todos os nossos, né, todos os docentes que participam dos programas de pós-graduação também ministram aula na graduação. Temos carga horária na graduação, carga horária na pós-graduação, além do cargo de coordenação do curso. E com toda essa demanda aqui que se refere a CAPES, né, e as exigências todas, né. Alguém poderia dizer, não, mas tem redução de jornada de trabalho. Eu acredito que hoje, atualmente, com um número reduzido de docentes na universidade, não há coordenador que não esteja ministrando aula ou que esteja fazendo uso da sua redução da jornada de trabalho. Muito ao contrário, né? São vários, né, que estão com uma jornada, né, com uma atribuição de carga horária de horas-aula acima do que deveria ser, né? Ou seja, atribuição completa na graduação, mais atribuição na pós-graduação. Então, a gente precisa começar a entender quais são as nossas condições também, enquanto docente, no exercício da docência, da pesquisa e da coordenação, né? E, então, acho que essa é uma questão. A professora, imagino que seja a professora Priscila, né? Ela destacou, sim, que nessa proposta que foi enviada pela UEM e que foi incorporada na lei, além de não contemplar, eu volto a dizer, não foi contemplado, né, o quantitativo de secretarias para pós-graduação, porque senão o número que deveria aparecer ali seriam de 80 cargos de secretaria, e não o número que aparece as 55 secretarias, né? Além disso, reduz também a gratificação, que hoje não é mais gratificação, fica gratificação de responsabilidade administrativa do coordenador do curso de pós-graduação.
também uma redução nessa gratificação, que fica limitada a 15% da função de docente adjunto nível A. Então, aqui também há uma perda significativa para os coordenadores, né? Correndo-se o risco do aumento de responsabilidades que possam recair sobre os coordenadores, caso sejam extintas as secretarias, que, aliás, é uma exigência da CAPES, que os programas tenham secretarias. Alguém perguntou no chat sobre a questão das supersecretarias, né? Na verdade, a CPG, a Câmara de Pós-Graduação, rejeita essa proposta de supersecretarias, tá? Unanimemente, há uma rejeição disso, né? Essa é uma proposta que veio apresentada por parte da reitoria, tempos atrás da Pró-Reitoria de Pesquisa e agora da reitoria, que seria uma unificação, né? As supersecretarias seriam secretarias por centro, né? O que reduziria, né? Eu já falei várias vezes aqui que hoje nós temos 43 secretários e é insuficiente, reduziria para 7 secretários, o total de secretários de pós-graduação. 7 coordenadores, também no cargo de técnico, e um conjunto de encarregados que seriam responsáveis, então, pelo funcionamento dos programas, né? Certamente essa estrutura não corresponde, né, nem à posição, nem aos interesses da Câmara de Pós-Graduação, precariza o funcionamento dos sistemas, né? E, além do que, né, como não é claro, mas dependendo da composição dessas supersecretarias, elas sairiam do centro, né, e ficariam todas alocadas na PPG. Embora isso não foi detalhado, né? Essa proposta não nos foi detalhada, ela foi colocada em 2 linhas, unicamente com o indicativo dessas funções. Mas não é viável, muito ao contrário, né? Compromete enormemente, né? E se assim fosse, ela teria que passar, então, pela discussão da CPG e depois do CEP, e associada, é claro, a uma reforma administrativa, e isso, competência do CAD, né? Então, acho que é preciso muito lembrar que toda e qualquer reformulação passa pela competência de cada um dos conselhos, né? E é preciso, acho importante dizer também que a manutenção da estrutura atual ainda não assegura a gratificação para os secretários, né? Essa é a proposta que foi encaminhada pela CPG, adequando-se, né, à lei atual. Então, seria não como secretários, porque não contempla, e sim como chefe de divisão, que corresponde a FA2. E eu penso que eu respondi. Caso eu não tenha respondido, peço desculpas. Obrigado, professora. Bem, nós chegamos agora ao momento de encerramento. Eventualmente, eu vou deixar agora a palavra com 60 exatos segundos para cada um dar o seu boa noite, né? E se quiser fazer uma frase síntese, né? Tuiutar a sua conclusão. E como presidente aqui do CISDUEM, eu quero particularmente dizer aos docentes da universidade que entraremos em contato para dar
resposta a vocês em relação a tudo que temos feito. Está muito difícil porque, né, como disse o Zé Maria, cada dia surge, né, um leão para a gente matar com uma colher de pau, mas nós acreditamos, como foi colocado pela professora Priscila Marques, né, que a retidão do que nós estamos defendendo e o valor, né, da pesquisa para o desenvolvimento do país é essencial. Então, continuaremos com essa luta e pedimos que você aí compartilhe com seu colega docente de departamento esse vídeo, porque as falas realmente foram muito felizes, muito complementares, e nós tivemos um debate para poder perceber o histórico da questão da FG, dos cargos, e como está a atual situação, e o que nós, como pessoas comprometidas com o bem-estar da sociedade e com uma universidade cada vez mais reta e mais desenvolvida, né, nós podemos fazer internamente aqui no âmbito da universidade para melhorar essa situação. Então, no âmbito agora da despedida de boa noite, eu quero, então, agradecer a presença de todos e passo para a saudação final, boa noite, do meu colega professor Romildo. Bem, eu quero, inicialmente, então, agradecer o CESDUEM, a pessoa do seu presidente, o professor Juliano, pelo convite, né, para que a gente possa debater questões de suma importância na Universidade Estadual de Maringá, né, na sua condução. A gente defende de longa data aí o ensino superior público de qualidade, né, a gente não abre mão dessa questão. Quero saudar aqui os meus colegas, a professora Meire, o Zé Maria, sou colegas aí nesse debate nessa noite, e saudar também todos que estão nos acompanhando, né, com uma boa noite, e acrescentar aqui, as palavras do Zé Maria, né, que só os loucos querem ficar junto à administração da universidade pública. Eu acrescentaria aqui os loucos, os sonhadores, os que defendem a coisa pública, né, e os idealistas. Eu acho que ainda temos pessoas que possam aí realmente olhar, né, com o ideal de construir uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. José Maria de Oliveira. Agradecer aí o professor Juliano, o professor Romildo, a professora Meire, pela participação, de a gente poder participar aqui juntos desse debate. Agradecer aí os ouvintes que tiveram essa paciência toda. Dizer que o Sintemar está sempre à disposição, assim como o CESDUEM também. A gente está sempre, quando o Edmilson estava aí, a gente sempre conversava, sempre colocávamos conversas no WhatsApp. Creio que o professor Juliano vai ser a mesma toada. Muitas dificuldades vêm pela frente ainda, e vão sempre estar juntos para fazer esse embate. Aqui no sindicato vem técnico, vem docente, vem temporário, vem credenciado do HU, vem todo mundo, e a gente tenta abraçar a todos. Muitas coisas a gente consegue resolver, uma grande parte é difícil a resolução, mas a gente está imbuído aí de todo o espírito de boa vontade para continuar defendendo os trabalhadores. As entidades sindicais e as duas associações aí sempre tem pessoas que são esforçadas nessa luta. É necessário que os trabalhadores fortaleçam as entidades sindicais, porque se não for os trabalhadores fortalecer as entidades sindicais, a luta fica muito. Um abraço a todos e todas. Obrigado, Zé Maria. Professora Meire Matias. Eu também quero agradecer novamente ao CESDUEM pelo convite, né, o diálogo com os colegas, e acho importante a gente refletir, né, no âmbito da academia e fazer a defesa, né, a luta contínua que a cada dia se acirra mais
do ensino, né, da graduação, da pesquisa, portanto, da pós-graduação, e de um projeto de universidade pública, gratuita, e que a produção do conhecimento não esteja associada, né, a determinantes, a indicadores financeiros, como impacto, por exemplo, né, que a produção do conhecimento seja para a emancipação e não para a subalternização. E a UEM tem esse desafio a fazer enquanto projeto de universidade. É isso. Obrigado. Então, já dando encerramento aqui ao nosso debate, eu quero lembrar o pensamento do Bertolt Brecht, que vai dizer que há pessoas que lutam um dia e são boas, há outras que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito boas, e há aquelas que lutam toda a vida e essas são imprescindíveis. Então, a minha saudação a todos vocês. Espero que nós possamos lutar cada dia mais por um mundo melhor. Um grande abraço da Seção Sindical Andes, SESDOEM, aqui na Universidade Estadual de Maringá. Um abraço.